Quanto rende R$ 20.000 por dia, por mês e por ano em cada banco digital, para que você possa se programar? Exatamente sobre isso, com a ajuda da nossa famosíssima tabela do milênio, para te orientar aonde você irá pôr o seu dinheiro. Antes, milênio, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificação se já viu algum conteúdo aqui do Grupo Milênio. Caso não espere, toma a sua decisão um pouco mais para frente. Começaremos com PicPay. O Banco PicPay ele tem uma rentabilidade de 102% do CDI. Olha que interessante, até R$ 100.000. Como estamos avaliando um aporte de R$ 20.000, ele irá render 102% do CDI. Só toma cuidado, caso você for aportar um valor acima dos 100k, ele irá começar a render 100% do CDI, irá começar a render menos. Mas considerando essa rentabilidade de 102% do CDI, o PicPay por dia acaba gerando 19 centavos, por mês R$ 145,71 e por ano R$ 1.960,70. Com esses valores você consegue se orientar, se programar, tanto pensando em curtíssimos prazos, como também em longos prazos, de um ano para frente. E o PicPay é um dos poucos ainda bancos digitais que a partir do depósito você consegue já ter sua rentabilidade. O Nubank, o Banco Inter, eles começaram um movimento ao contrário de como eles nasceram. Eles nasceram na ideia de você deposita o dinheiro na conta e automaticamente começa a render. Com o passar do tempo, eles começaram a criar as caixinhas do Nubank. É um nome bom de marketing? É interessante a caixinha do Nubank, que você consegue se programar também? Sim, mas ele não gera automaticamente algum tipo de receita, algum tipo de lucro, o Nubank, a partir somente de um depósito. Algumas pessoas podem acabar esquecendo de fazer essa transferência, ou ainda nem sequer sabem disso. Só que agora chegamos no C6 Bank. O C6 Bank, ele tem uma rentabilidade, fiquei surpreso até, de 104% do CDI. Lembrando que estamos falando aqui de liquidez diária. Eu digo isso porque você vai entrar no site do C6 Bank e identificar outros CDBs que rendem bem mais, 110%, 108% e assim por diante. No entanto, esses outros CDBs, se você perceber, eles têm um prazo. Consequentemente, talvez não venha valer a pena para você. Pensando em liquidez diária, 104% do CDI, mais do que o PicPay, fazendo com que, por dia, tenha uma rentabilidade, um lucro de 20 centavos. E o que eu estou falando aqui já é o lucro mesmo, já abatendo o imposto, tanto o imposto de renda como o IOF. Você não precisa fazer esse cálculo depois, ok? Agora fica R$ 148,43 já por ano, R$ 1.999,14. E você pode estar com algum tipo de dúvida. Dona Jura, como é que eu realmente calculo isso? Calma, presta atenção que eu vou te explicar agora. A primeira coisa que você tem que saber qual é a taxa Selic da economia. Eu sei que o CDB está rendendo pela taxa do CDI, mas a taxa do CDI ela fica muito próxima, via de regra, da taxa Selic. Isso não é uma regra, mas comumente sempre fica 0,1% abaixo. Então, se a taxa Selic estiver em 10%, somente para poder facilitar o cálculo, a taxa do CDI muito provavelmente estará em 9,9%. A segunda coisa que você tem que saber é o quanto aquele CDB irá render em relação ao CDI. No caso do C6 Bank, 104% do CDI. Agora também, você tem que verificar qual será o prazo que você irá fazer a retirada do seu dinheiro. E por que isso? O imposto de renda, por exemplo, quanto mais longe, mais tarde você for realizar o saque do seu investimento, menos imposto você pagará. Observe pela tabela, que eu sei que você já conhece. Quando estamos calculando aqui a rentabilidade, pensando dentro do mês, estamos falando da maior alíquota que você pagará do imposto de renda. Agora, quando estamos pensando na esfera de um ano, que você irá realizar esse saque para tirar pelo menos o lucro, estamos falando de outra alíquota. O IOF também não é diferente, que é o próximo imposto que você também tem que levar em consideração. O IOF ele só é cobrado até os 30 primeiros dias quando você fez o aporte. Consequentemente, a partir do 31º dia em diante, você fica isento. Não será mais cobrado esse imposto. Tudo isso você tem que calcular.
Consequentemente, pensando no dia, o IOF sempre será cobrado. Quando a gente já pensa na esfera do mês, já não mais, muito menos do ano. Somente um exemplo para que você possa notar e ter isso como base, depois só trocar os números, as variáveis. Vamos dizer que a taxa Selic da economia ela estivesse em 13,75. Logo, a taxa do CDI estará em 13,65, via de regra. Pois bem, o seu CDB que você vem aportar, no exemplo, ele acaba rendendo 100% do CDI. Ótimo. Então, ele irá render 100% vezes 13,65 da taxa do CDI, ele irá render no ano 13,65%. Osmar, se eu aportar 10 mil reais nesse exemplo, no final do ano eu terei então 1.365 reais. Confirmado? Confirmado em par, visto que você ainda precisa abater tanto o imposto de renda como o IOF. Quando a gente olha para o IOF, pensando na esfera de um ano, ele não pode ser cobrado. Então, você não irá considerar nesse cálculo o IOF. Já o imposto de renda, você sabe que em um ano você irá pagar uma alíquota de 20%. E lembro, os 20% do imposto de renda e também do IOF, claro, é somente sobre o lucro. Ele não irá incidir sobre o montante aportado, e sim sobre o lucro que você teve naquele período. No caso aqui, 1.365 irá ser abatido os 20%, tendo então um lucro líquido de R$ 1.092, que será com esse dinheiro que você terá que se organizar. Você não pode se organizar financeiramente falando com lucro bruto, sem o abatimento do imposto. Mas vamos agora para o próximo banco. Só te peço antes, Milena, que você comente aqui se teve alguma dúvida nesse passo a passo, ou se não, se você quer que seja realizado um passo a passo em relação a outra conta, que você está um pouco na dúvida, tanto de investimentos da renda fixa como da renda variável. Vamos para o próximo banco, que é o banco PagBank. E olha que interessante. Aqui eu sei que você vai ficar extremamente na dúvida e fala, não, agora eu tenho certeza que o Osmar está calculando errado, mas não. Por dia, ele acaba tendo uma rentabilidade de R$0. Como é que um banco tem uma rentabilidade por dia de R$0? Em contrapartida, no mês, ele tem uma rentabilidade de R$143 e no ano de R$ 1.922,25, com uma taxa de rentabilidade em relação ao CDI de 100%. Ele rende 100% do CDI. Isso se chama o efeito data de aniversário. Eu vou falar um pouco mais na frente no Nubank sobre isso. E chegamos agora no Banco Inter. Tenho certeza que você conhece o Banco Inter. Estamos falando do segundo maior banco digital que temos na América Latina, que só perde em número de clientes para o Nubank. Porém, funcionalidades, o pessoal chama o Inter de Super App. E aqui tem uma questão um pouco confusa talvez para você. E eu vou falar que a rentabilidade do Banco Inter é de 100% do CDI. E você vai se perguntar, mas eu já vi inúmeras vezes o Inter informando que a rentabilidade dele é 102% do CDI. Quando você entra, às vezes, dentro do aplicativo do Inter, até aparece aquela observação de 102% do CDI. Então por que, nesse caso, está me informando que é 100% do CDI? Talvez você não saiba que a rentabilidade do Banco Inter, ela só é 102% do CDI se você aportar mais de R$1 milhão. Estamos falando aqui de uma rentabilidade de 20 mil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu fico um pouco na dúvida se essa propaganda que o Inter faz, será que não atrapalha o investidor? Acaba se programando com 102% do CDI, quando vai ver, só terá 100% do CDI, que é a maioria dos investidores, com aportes menores, eu te garanto, do que R$1 milhão. Fica aí a minha consideração. Porém, em relação à rentabilidade, no dia ele acaba rendendo 19 centavos, no mês R$143 e no ano R$ 1.922,25. E agora chegamos no IT. Eu não sei se você sabe, mas o IT, na verdade, ele tem um dono por trás. Esse dono por trás do IT é o Banco Itaú. O Banco Itaú percebeu esse movimento há um tempo atrás, a criação de contas digitais, de bancos digitais, e pensou, por que não testar algo nesse sentido? E criou o IT. Como estamos falando do maior banco da América Latina,
o Itaú. Ele acabou utilizando algumas estratégias de marketing um pouco mais agressiva. Perceba que o IT acaba rendendo 100% do CDI. Por dia, você tem um retorno de 4,75 centavos, pensando no aporte de 20 mil reais. Como é que ele acaba rendendo a mesma coisa do que o Banco Inter? Ele acaba rendendo menos do que o C6 Bank, menos do que o PicPay, e por dia ele acaba tendo uma rentabilidade maior. É que o IT, ele acaba não cobrando o IOF. Recorda que eu falei que o IOF só é cobrado nos 30 primeiros dias? Consequentemente, como você não cobra o IOF, que tem uma maior alíquota no primeiro dia, na ordem de 97%, isso tudo leva o IT a ser uma conta digital, um banco digital interessante para investimentos que você pretende tirar em curtíssimos prazos, em um dia, talvez para aquele banco do dia a dia, porque ele não te cobra IOF. Agora, quando a gente olha para a questão do mês, ele acaba rendendo os mesmos R$ 143,00 e no ano também os mesmos R$ 1.922,25, até porque já não era cobrado IOF. E chegamos agora no Nubank, para você entender o que eu chamei de data de aniversário e também para desmistificar uma coisa. Muitos dizem que a rentabilidade no Nubank você tem que avaliar de acordo ao Nucoin. E não, o Nucoin é uma moeda digital, um token do Nubank. Não tem relação com o investimento da renda fixa. Ou seja, a rentabilidade do Nucoin não terá relação com a rentabilidade do CDB, com a rentabilidade da caixinha do Nubank. Isso na modalidade RDB, 100% do CDI. E por dia também o Nubank acaba rendendo R$0. Tudo isso acontece por aquele conceito que existe também na poupança. A poupança, não sei se você sabe, quando você aplica algum recurso financeiro, demora 30 dias para poder aparecer a sua rentabilidade. Nesse período, realmente está rendendo. Só que, se você fazer a retirada antes do seu recurso financeiro, você só terá como tirar o seu aporte inicial e não o lucro. No entanto, no Nubank, a partir do 11º dia em diante, essa rentabilidade acaba retornando por dia. Igualmente, os outros bancos digitais, via de regra, são. Então, por mês, irá ter uma rentabilidade de R$ 143,00 por ano de R$ 1.922,25. E eu vou deixar na tela, Milênio, a tabela completa, resumo, para que você possa dar um print, para que você possa identificar aonde, qual banco exatamente você irá fazer o seu aporte financeiro. Se teve alguma dúvida em relação à conta, se teve alguma dúvida em relação à data de aniversário, eu recomendo que você retorne para esse momento do vídeo. E olha que interessante, eu vou deixar aqui do lado esse vídeo que eu falo da alteração que teve no LCI, LCA, CRI e CRA. Não existe mais LCI 90 dias, eu não sei se você sabe disso, o famoso LCI que todos os bancos digitais vendem. É por isso que eu recomendo que você assista para entender o que você pode fazer. Um grande abraço, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.